Olá, sejam muito bem-vindos. Vocês já se perguntaram o que permite identificar as pessoas que são novas criaturas em Jesus? Nosso versículo de sempre, em 2 Coríntios 5,17, também diz: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, vou perguntar novamente: o que identifica aquelas pessoas que se tornaram novas criaturas em Jesus? Nossa base bíblica está em 1 Coríntios 12, 13. Cada um de nós é um membro desse corpo único de Cristo. Alguns de nós são judeus, outros gentios, alguns são escravos e outros livres. Entretanto, o Espírito Santo encaixou-nos todos juntos num só corpo. Todos nós fomos batizados no corpo de Cristo pelo único Espírito e a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito Santo. Esse é o nosso primeiro vídeo sobre a obra do Espírito Santo em nossas vidas. E antes que você fique todo arrepiado, lembre-se que o Espírito Santo é uma pessoa e não um fantasma, não é uma nuvem, não é uma pomba, bateria, fonte de energia, etc. e tal. O Espírito Santo é uma pessoa. Vamos falar sobre o que o Espírito Santo faz em nossa conversão. Aquele momento exato em que você nasceu de novo, em que você passou da morte para a vida, quando você foi feito nova criatura em Jesus. Os cristãos, de uma maneira geral, têm uma dificuldade enorme para falar sobre o Espírito Santo. Alguns têm receio dos excessos performáticos de outros e outros têm preconceito dos receios de alguns. Então, sempre se lembre de que o Espírito Santo é uma pessoa e talvez isso te ajude a se ajudar em seu relacionamento com ele. Você já se afogou? Sinceramente, eu espero que não. Mas quando uma pessoa está de boas na água, e de repente começa a entrar água na pessoa mais do que sai, é quase certo que ela se afogue. Agora, imagine uma pessoa afogando com um monte de água dentro dela. O que acontece se ela for tirada da água, mas não tirarem a água de dentro dela? O que acontece se arrastarem o afogado para a margem seca, mas não fizerem RCP? Você sabia que nós não podemos falar sobre salvação, sobre conversão, sem falarmos sobre o papel do Espírito Santo? É complicado colocar em ordem cronológica o que acontece nesse momento da conversão, porque são várias coisas ao mesmo tempo, então nós vamos começar por aqui. Para que você seja salvo, você precisa acreditar que Jesus é teu Salvador. Quando isso acontece no momento da conversão, quando o Espírito Santo regenera você. Quando Eva escutou a serpente e pecou, e Adão pecou junto com ela, a humanidade tornou-se pecadora. O lote inteiro foi corrompido, estragado. É a pessoa que não sabe nadar, se meter a besta na água que não dá pé, sem usar a boia de patinho. Não adianta tirar da água, tem que tirar a água de dentro do afogado. Não dava para consertar a humanidade, colocar silver tape, colar com super bonder. O ser humano, a humanidade estava corrompida, precisava nascer novamente. E essa expressão te lembra alguém? Começa com Nico e não é irmão do Jorel. Talvez tenha vindo à sua mente o que aconteceu com Nicodemos, mas nós vamos ler lá o que está escrito em João, capítulo 3. Havia uma autoridade religiosa entre os judeus cujo nome era Nicodemos. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os seus milagres são uma prova suficiente disso. Jesus respondeu: verdadeiramente digo-lhe isto, se alguém não nascer de novo, nunca poderá ver o reino de Deus. Nascer de novo, exclamou Nicodemos. O que o Senhor quer dizer? Como pode um homem velho voltar para o ventre da mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: o que eu lhe estou dizendo é verdade. Se alguém não nascer da água do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Agora tenta imaginar a cara de Nicodemos quando Jesus fala isso para ele. Um homem de idade nascer de novo. Imagina a mente de um afogado quando escuta que ele precisa parar de se debater para que ele seja salvo. E, de acordo com Jesus, a maior autoridade possível e imaginável sobre a salvação, qual é a única maneira de nós conseguirmos ver o reino de Deus? Essa resposta só faz sentido para quem já passou por isso. É preciso nascer de novo, e é óbvio pelo texto que Nicodemos não entendeu o que Jesus queria dizer. E ainda hoje muitas pessoas simples, muitos intelectuais, não entendem o que Jesus quis dizer para Nicodemos. Pela explicação de Jesus, ainda que Nicodemos não tenha entendido, o novo nascimento deve acontecer de duas maneiras:
nascer da água e nascer do Espírito. Não é passar novamente pelo parto. Isso é impossível para qualquer pessoa que já tenha autoconsciência. Para entrar no reino de Deus, a pessoa, o espírito da pessoa, tem que nascer novamente. E essa imagem, esse exemplo de Jesus é perfeito. Afinal de contas, o feto é vivo, tem vida dentro do útero, mas o verdadeiro viver do ser humano está fora do útero. Um feto que não sai do útero acaba morrendo lá dentro. E uma pessoa que não sai do mundo acaba morrendo no mundo também. E se você me acompanhou até aqui, regenerar é ser gerado novamente, não é reaproveitado, não é reformado, gerado novamente. Agora, pense bem. Vamos exercitar o nosso raciocínio crítico e a nossa espiritualidade. O cidadão do reino de Deus é aquele que recebe Jesus e nasce de novo. Então Deus não tem netos, Deus tem filhos, uma multidão de filhos que nasceram novamente. Isso implica que frequentar o prédio da comunidade cristã, popularmente conhecido como igreja, não faz a pessoa ser filho de Deus. Colocando de outra forma, em outras palavras, nascer em um hospital não faz de você um enfermeiro ou uma médica, certo? E só para amarrar as ideias, Jesus disse: nem todo aquele que se refere a mim como Senhor entrará no reino dos céus. Orar bonito, cantar maravilhosamente bem, bater cartão na igreja ou cultos online não significa que a pessoa seja salva. Infelizmente, muitas pessoas que fazem tudo isso nunca saíram do útero, nunca saíram do mundo, nunca se deixaram resgatar, nunca conheceram Jesus e nem receberam o Espírito Santo da verdade. Como eu disse lá no começo, é um pouquinho complicado colocar em ordem cronológica esse momento da conversão, mas aqui nós vamos falar sobre o selo. Quem recebeu Jesus foi regenerado e selado pelo Espírito Santo. O que você entende pela palavra selo? Você já viu um selo? Você sabe o que é isso? Nós vamos ler alguns versículos, lembrando sempre que aqui embaixo, na descrição do vídeo, há outros versículos que você pode ler para entender melhor sobre a obra do Espírito Santo em sua vida. Nós vamos ler Efésios 1:13 para responder essa pergunta. O que acontece quando nós ouvimos e cremos no Evangelho? E por causa daquilo que Cristo fez, também todos vocês que ouviram o Evangelho sobre a maneira de ser salvos e creram em Cristo foram marcados pelo Espírito Santo como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. E com que finalidade nós fomos selados pelo Espírito Santo? Vamos ler Efésios 4:30. Não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. Lembre-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. O que é o nosso corpo? Resposta certa em 1 Coríntios 6:19. Será que vocês não sabem que o seu corpo é a morada do Espírito Santo que Deus lhes deu? Seu próprio corpo não lhes pertence. Esse versículo também responde uma pergunta importante que muita gente ignora e não gosta nem um pouquinho. A quem nós pertencemos? Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. E por que nós pertencemos a Deus? O versículo 20 responde: porque Deus comprou vocês por preço elevado. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu corpo. Selo é o que identifica alguma coisa. É como a etiqueta da encomenda do Mercado Livre que você recebe no conforto do seu lar. É o comprovante que mostra, no envelope da carta, que alguém pagou o preço do transporte daquela correspondência. Hoje é muito comum você se comunicar instantaneamente por meios digitais, mas antigamente nós tínhamos que fazer carta. Escrever a carta, colocar no envelope, colocar o endereço, ir no correio, pagar o selo. Sem selo, a sua carta não chegava no destinatário. Entendeu o que significa selo? Espiritualmente dizendo, o selo é a garantia de que o Espírito Santo habita em alguém. É a presença permanente do Espírito Santo em nós, que garante que nós pertencemos a Deus. E você foi selado pelo Espírito Santo. A marca do Espírito Santo garante que você vai chegar ao céu. Insistindo sobre a dificuldade de colocar em ordem cronológica o que acontece naquele da conversão, ser cheio do Espírito Santo vai ser abordado aqui, porque é um tema que provoca debates acalorados entre diversas linhas teológicas, mesmo entre wesleyanos. Mas polêmicas à parte, quando você é regenerado e selado pelo Espírito Santo, você é capacitado a ser cheio do Espírito Santo. E ser cheio é ser cheio.
Traga à mente a tua mente. O hidratante é o momento em que você enche um copo com água ou outro líquido e o copo não vaza. Se o copo está vazando, ele não presta para ser copo. Talvez vasinho de planta, enfeite, mas não copo para água. Deu sede? Tomar água faz bem, mantenha-se hidratado sempre e corrige essa postura, faz favor. Vamos ler 3 textos sobre isso. Não sobre a sua postura física, mas sobre sermos cheios pelo Espírito Santo. Pergunta: quem pode receber o Espírito Santo? João 7, 38 e 39. Porque as Escrituras declaram que rios de água viva correrão do íntimo de todo aquele que crer em mim. Ele estava falando do Espírito que seria dado mais tarde a todo aquele que cresce nele. Até então, o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia voltado para a glória dele no céu. Pergunta: o que aconteceu com aqueles discípulos que viram Jesus subir ao céu e permaneceram em Jerusalém como Jesus havia mandado? Resposta em Atos 2, do 1 ao 4. Quando os crentes se reuniram todos no mesmo lugar naquele dia, de repente veio do céu um som, semelhante ao rugido de um poderoso vendaval, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Então viu-se algo parecido com línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitava. Pergunta: o que os cristãos convertidos têm em comum? Resposta em 1 Coríntios 12, 12 e 13. Nossos corpos têm muitos membros, porém esses muitos membros formam um só corpo. Assim acontece com Cristo. Cada um de nós é um membro desse corpo único de Cristo. Alguns de nós são judeus, outros gentios, alguns são escravos e outros livres. Entretanto, o Espírito Santo encaixou-nos todos juntos num só corpo. Todos nós fomos batizados no corpo de Cristo pelo único Espírito, e a todos nós foi dado beber do mesmo Espírito Santo. Na conversão, naquele momento exato, o Espírito Santo desempenhava um papel muito fundamental na sua vida. Querendo ser repetitivo, não é fácil colocar em ordem cronológica o que acontece no momento exato da conversão de uma pessoa, quando nós passamos de criaturas de Deus a filhos de Deus. Mas o Espírito Santo trabalha bastante, antes, durante e depois desse momento. No momento exato, ele nos regenera, nos marca e nos prepara para sermos cheios dele mesmo. E colocando de lado as polêmicas teológicas e doutrinárias, entre aspas mesmo, se você já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo colocou a marca dele em você. Então viva de modo digno da obra que o Espírito Santo fez e faz em sua vida. Ele te regenerou, você nasceu de novo e é uma nova criatura. Então haja como uma nova criatura, como quem nasceu de novo, que foi regenerado pelo Espírito Santo, e ande em boas obras. Ele selou você. Agora você é propriedade exclusiva de Deus. Lembre-se o tempo todo que você pertence a Deus, que você foi selado pelo Espírito Santo. Por isso, tudo o que importa é você obedecer e agradar ao seu Senhor. Ele te enche, você é parte da Igreja de Cristo, então viva como parte preciosa do corpo de Cristo. Cheio do Espírito Santo, assuma suas responsabilidades de membro desse corpo espiritual e valorize os seus irmãos em Cristo. Nunca se esqueça, você tem a marca do Espírito Santo. Pense nisso. E como nós sempre cantamos, leia a Bíblia e faça suas orações. Eu fico por aqui e até a próxima.